paz do Senhor, irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 6 da classe juvenis, classe Daniel. E o título da nossa lição é A Promessa de um Redentor. O nosso texto bíblico, ele encontra-se em Atos capítulo 10, versículo 43, onde a palavra de Deus diz: Todos os profetas dão testemunho dele, e que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Então, nessa passagem, Pedro disse essas palavras em Cesareia, na casa de Cornélio, que era um centurião do regimento chamado italiano. Então, Cornélio teve uma visão na qual um anjo de Deus lhe disse para chamar Pedro até a sua casa. Cornélio o esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Pedro, quando orava, teve uma visão e ele diz o significado desta visão para Cornélio e seus convidados. O significado da visão encontramos no versículo 28, que diz: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Então, falando aos pagãos, Pedro não cita nenhum em particular. Ele fala que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus Cristo, seja judeu ou gentio, recebe remissão de pecados. Iniciando a nossa lição, temos que, após Adão e Eva comerem do fruto que Deus o instruiu que não comessem, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, após a queda, vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus declarando a serpente. Declara o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E com o passar do tempo, o Redentor nasceria em Belém, seria concebido por uma virgem, por obra do Espírito Santo, viveria na Galiléia, seria cheio do Espírito Santo, morreria crucificado, mas ressuscitaria no terceiro dia. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, encontramos que Deus disse a Adão e a Eva que não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comessem desse fruto, morreriam. Deus não falava de morte espiritual apenas, falava também de morte física. Então, no primeiro momento, eles foram afastados da presença de Deus, morte espiritual. Posteriormente, eles morreriam fisicamente, mas Deus, em seu infinito amor, promete que enviaria um Redentor que esmagaria a cabeça da serpente, o inimigo, seria destruído por um descendente da frágil Eva, limitado pelo tempo, espaço e matéria. Ele seria 100% homem e 100% Deus. Mas o que é um Redentor? Então, Redentor significa quem redime, resgata ou liberta. Em teologia, a redenção é o resgate da humanidade por Jesus Cristo. Os privilégios da redenção incluem o perdão dos pecados, conforme Efésios capítulo 1, versículo 7, inclui a justiça, conforme Romanos capítulo 5, versículo 17, e também inclui a vida eterna, conforme encontramos em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. A redenção bíblica não envolve dinheiro. Salmos 49, verso 8, lemos que o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Deus tomou esse termo para explicar como salvar a humanidade perdida. Para simplificar, a figura de um redentor pode ser igualada à de um libertador, resgatador ou salvador. O redentor tira a pessoa ou a coisa das mãos de outro que adquiriu legalmente. Não se trata de roubar algo, de tomá-lo à força, mas readquiri-lo.
Então, redenção, portanto, é um ato de justiça, não de força. E por que a humanidade precisa de um Redentor? Então, após terem pecado, desobedecendo a Deus, comendo do fruto que Deus havia o advertido que não comessem, Adão e Eva morreriam. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, encontramos que aquele que pecar morrerá. Então, dessa forma, a justiça de Deus exigia a morte deles. Havia necessidade de derramamento de sangue, deles ou de outro, em substituição. Se Deus os matasse, aquele lindo projeto que envolvia Adão e Eva estaria acabado. Deus é perfeito e infalível. O Senhor então sacrificou um animal e com a sua pele fez roupas para eles, né? Isto foi para não os matar imediatamente. Deus já havia providenciado um plano muito maior, no qual estava incluída uma eterna redenção. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto, pagou o preço desde a fundação do mundo. Isso nós podemos encontrar em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Então, antes da criação do mundo, muito antes da criação de Adão e Eva, Deus, em sua presciência, já havia designado Jesus Cristo para salvar a humanidade. Deus não foi pego de surpresa, ele já tinha um plano. Deus mostrou para Adão o caminho certo. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16, encontramos que Deus disse a Adão: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Já no versículo 17, Deus diz para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comesse desse fruto, morreria. Então Adão tinha a opção de obedecer ou não. E mesmo desobedecendo a Deus, Deus, em seu infinito amor, já tinha um plano para redimir a humanidade que sofreria com as consequências do pecado. Agora, você pode se perguntar, se Deus sabia sobre a queda, por que não impediu? Então a resposta é a seguinte: a única maneira de um relacionamento genuíno entre criatura e Criador é a existência da liberdade de escolha. Então Deus criou Adão com liberdade de escolha. Deus orientou Adão e sabia que Adão poderia não obedecê-lo. Poderia, ou tinha a opção, de obedecer ou não. E quando Adão desobedeceu, Deus falou sobre o Redentor. Ele nasceria de uma virgem, por obra do Espírito Santo, milhares de anos depois, mas sua morte resgataria, com efeito retroativo, todos os que estavam perdidos. Então, por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e por um homem, Jesus Cristo, que veio em forma humana, pelo seu sacrifício, então pôde estar disponível, a salvação a todos aqueles que crê no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Então, no livro Doutrinas Bíblicas, encontramos que Deus não é somente santo, ele também é amor. E em seu infinito amor dispõe-se a sofrer a pena pelos nossos pecados. É por isso que a santidade e o amor de Deus convergem sobre a cruz de Cristo. Aí a santidade divina é plenamente satisfeita e o seu amor exibido aos olhos do universo. Deus Filho, o sacrifício perfeito, suportou em sua própria pessoa a ira de um Deus ofendido para que os transgressores não sofressem a punição eterna, o lago de fogo. Na expiação, há diversos termos que precisam ser explorados. Então temos em primeiro lugar o termo vicário. Então este vocábulo significa no lugar de outrem. Então Jesus não morreu pelos próprios pecados, pois era e é o imaculado Cordeiro de Deus, conforme encontramos em João capítulo 8, versículo 46. Conforme Isaías já havia profetizado, ele foi ferido pelas nossas transgressões, conforme Isaías capítulo 53, versículo 5. Por isso, destacou Paulo, Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, conforme encontramos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Então é por essa razão que professamos a morte vicária de Cristo. Ele morreu em nosso lugar, substituindo-nos cabalmente. Ninguém tem amor
maior do que esse, né? De dar a alguém a vida, a sua própria vida pelos seus amigos, conforme encontramos em João, capítulo 15, versículo 13. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, conforme Romanos capítulo 5, versículo 8. Então a expiação de Cristo sobre a cruz importou em satisfação, pois atendeu às reivindicações da lei e da justiça de Deus. Ela proveu-nos um ponto de apoio para que Deus nos olhasse como se fôramos justos, e de fato agora o somos, pois a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, a seu Filho como sacrifício expiatório. Então, o sacrifício expiatório significa sacrifício substituto de Jesus Cristo pelo pecado do homem, né, na cruz. Então, Jesus entregou a sua vida por nós. Quanto à descendência da mulher, então a mulher sempre foi perseguida pela serpente, a descendência da mulher sempre foi perseguida pela serpente. O mal sempre busca destruir a semente santa da mulher. Em João capítulo 10, versículo 10, encontramos que o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, mas que Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos plenamente, tenhamos em abundância. Então Deus sempre protegeu a descendência de Eva. Nos momentos mais difíceis, Deus preservou a semente da mulher. A família de Jacó, por exemplo, para não morrer de fome, foi sustentada por Deus no Egito. José disse: foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Então, José falando para os seus familiares, né? Conforme encontramos em Gênesis capítulo 45, versículo 5. Tempos depois, quando o faraó egípcio quis destruir o povo da promessa, Deus levantou Moisés para livrar seu povo da escravidão do Egito e os conduziu pelo caminho. Então haveria de nascer um redentor dentre eles. Deus os guardou, preservando-os, né? Preservando uma geração real, da qual nasceria o Redentor Jesus Cristo, na estrebaria em Belém. Então, todos os profetas falaram sobre a vinda do Redentor. Atos capítulo 10, versículo 43. Então, as profecias são abundantes em toda a Bíblia, mencionaram o lugar do nascimento do Redentor, conforme Malaquias, capítulo 5, versículo 2, né? Seria em Belém. Então, falaram sobre a estrela que brilharia por ocasião da chegada do Redentor, conforme Números capítulo 24, versículo 17. Quem seria sua mãe? Uma virgem, conforme Isaías capítulo 7, versículo 14. E o lugar onde ele viveria, conforme encontramos em Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2, né, que viveria na Galileia. Então, como seriam os seus modos, né, conforme encontramos em Isaías capítulo 42, do versículo 1 até o 4. E seus milagres, né, Isaías capítulo 35, versículo 5 e também o 6. E o seu ministério, que encontramos lá em Isaías capítulo 61, do versículo 1 até o versículo 3. Enfim, até como seria a sua sepultura, que encontramos em Isaías capítulo 53, versículo 9, que seria com os ricos, dentre muitos outros aspectos. Então, quando chegou o tempo certo? Então, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana, conforme encontramos em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Numa noite em Belém, na Judéia, o Filho de Deus, o Redentor, nasceu. Era o Deus conosco, Emmanuel, o prometido, nascido de uma virgem, conforme encontramos em Isaías capítulo 7, versículo 4. Então, ele nasceu para levar a humanidade novamente para a comunhão
com Deus, porque após o pecado original, então Deus falou que se comesse fruto que não era para comer, eles morreriam. Então, no primeiro momento, teve a morte espiritual, foi a separação, perdeu aquela comunhão que tinha com Deus, e posteriormente veio a morte física. E para reatar essa comunhão do ser humano com o seu Criador, Deus, em seu infinito amor, enviou o seu Filho único para morrer pelos nossos pecados, para que, pela fé em Jesus Cristo, nós pudéssemos novamente ter comunhão com Deus. Para concluirmos a nossa lição, a promessa da vida do Redentor trouxe uma grande batalha durante a história. O inimigo buscando destruir o povo, mas Deus sempre o guardando. No fim, Cristo nasceu em Belém, mas logo o rei Herodes procurou matá-lo. O Redentor escapou com seus pais. Ele não poderia morrer criancinha. Precisava cumprir toda a justiça de Deus e, por fim, derramou seu sangue em favor da humanidade decaída. Então, o projeto de Deus sobre o olhar humano tem tudo para dar errado, mas sempre dá certo. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.